Bom dia, meus amigos, tudo bom? Então, vamos lá, vamos à aula de geografia, né? Hoje é quarta-feira, vamos estar colocando aí na página 283, né? Que foi a atividade que eu passei para casa. Então, tá assim: observe as fotografias a seguir. Escreva o nome da atividade econômica mostrada em cada imagem e dê dois produtos que podem ser obtidos por meio dela. Se você tiver necessidade, né, você deve ter visto na internet ou em livros. Então aqui tem três figuras e eu vou dizer primeiro a atividade econômica e vou dar dois produtos que se obtém por meio dela. Aqui no caso eu estou vendo que a criação de animais, né? É a atividade pecuária. Aí eu vou estar colocando assim, atividade pecuária e vou estar colocando os exemplos, né? Os produtos que eu tenho através dessa atividade. Então, o exemplo, carne bovina, aí eu vou botar aqui, ó, carne bovina. Aí vamos colocar também leite e couro, tá bom? Aí eu fiz essa colocação. Já na outra figura, nós colocamos assim, tem aqui a plantação de milho, né? Aqui a atividade já é atividade agrícola. Atividade agrícola. E eu também vou estar dando os exemplos. Que a atividade agrícola aqui, que vocês sabem que é a lavoura de milho, né? E o exemplo é o milho e a silagem. Silagem que fala, que é tipo aquela palha. É o milho e a silagem. Aí, na última aqui, nós temos uma atividade extrativista. Todas as atividades que nós estudamos na aula passada, né? Agora eu vou apagar aqui a primeira e vou estar colocando, ó. E vou estar colocando aqui. Tô aproveitando aqui o atividade. A atividade extrativista vegetal. Extrativista vegetal. Tá bom, meus amigos? E vou estar colocando os exemplos, né? Que é a madeira e o látex de seringueira, né? Que é o que nós obtemos. Aí eu vou botar aqui assim, exemplo, madeira e o látex de seringueira, certo? Acho que ficou muito apertadinho. Deixa eu chegar pra cá. Pera aí, pessoal. Pera aí. Deixa eu botar pra cá. Madeira, senão não dá pra vocês verem, vai ficar mais... Se eu for aqui pro cantinho. Madeira e o látex de seringueira. Seringueira. Certo, amigos? Então, nós temos aí essas três atividades e os exemplos, né? Os produtos que nós obtemos por meio dela, certo? E que, por sinal, o látex até se faz a borracha, né? Que nós já até comentamos sobre isso também na outra aula. Agora, virando a página, quem tiver com dificuldade, tá? Que tiver que copiar, só pausar o vídeo. Vamos colocar agora. Vamos estar colocando no número 2 agora, tá assim. Tem duas manchetes aí. E tá, uma tá falando assim: a agricultura familiar
é responsável por 36% da riqueza produzida no campo. A outra manchete está falando, a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos por brasileiro. Aí está perguntando qual é o principal assunto tratado nas duas manchetes, né? Em cada uma está falando a responsabilidade que tem, a porcentagem também. Então nós vamos colocar, é abordado nas duas manchetes a agricultura familiar. Então nós podemos colocar assim. Peraí. É abordado nas duas manchetes. É que eu fico procurando uma forma de resumir para vocês. Geralmente as respostas são muito compridas. É abordado nas duas manchetes a agricultura familiar, com destaque para geração de riquezas, no campo, gerações de riquezas no campo e produção de alimentos consumidos pelos brasileiros. Então aqui está mostrando o que cada uma está falando ali, né? O que foi abordado nessas duas manchetes. O que eles queriam colocar pra gente, né? Aí nós colocamos assim, é abordado nas duas manchetes a agricultura familiar, com destaque para a geração de riquezas no campo e produção de alimentos consumidos pelos brasileiros, né? Mostrando, né, a quantidade que é consumido pelo povo brasileiro, né? E o destaque dessa geração de riquezas no campo, né? Que tudo isso vem do campo, né? Toda essa parte vem do campo, né? A parte dessas atividades. Então você vê que aí eles quiseram assim estar fazendo essa colocação, né? Abordando esse tema. Aí na letra B está perguntando assim, como que as manchetes acima indicam a importância da agricultura familiar tanto para a produção de riquezas quanto para a produção de alimentos. Aí a gente vai mostrar, né? Foi pelas porcentagens que ela demonstrou. Então, vou apagar, tá bom? Vou apagar aqui e vou estar fazendo essa colocação aqui para vocês. Ó, elas indicam, é a B, letra B, indicam a importância, da agricultura familiar, apontando 36% da geração de riquezas do campo, no campo, e 70% da produção de alimentos consumidos pelo povo brasileiro, né? Aí pode botar pelos alimentos consumidos
pelos brasileiros, tá bom? Pelos brasileiros. Aí só está mostrando o que foi feito nessa enquete e o que está mostrando, o que está pontuando. Indicam a importância da agricultura familiar, apontando 36% da geração de riquezas no campo e 70% da produção de alimentos consumidos pelos brasileiros. É o que está informando nas manchetes. Na letra C, está mandando na página 282, que é lá onde tem o gráfico, falando do principal participação da agricultura familiar na produção de alimentos, e está pedindo assim, conte as informações, com as informações fornecidas, elabore uma manchete descrevendo a importância da agricultura familiar para a população brasileira. Então, eu vendo lá o meu gráfico, eu posso tá montando, né? Tá montando uma manchete também. Então, como eu faria? Eu poderia botar assim, ó. Agricultura familiar. Aí eu posso tá formulando uma manchete para me fazer. Vocês podem não ter feito assim, mas pode ter feito parecido. Agricultura familiar, até mesmo porque os dados estão lá no gráfico. Então, vocês poderiam pegar também outro alimento. A agricultura familiar produz 70% dos feijões, né, que é desse alimento. Eu peguei um determinado alimento para a população brasileira. Para a população brasileira. Então, aqui foi feito o quê? Uma manchete bem simples, né? Mostrando só de um alimento, dos feijões, no caso. Mas aqui tem vários. Tem o leite, tem o milho, tem o arroz, tá bom? Aí vocês vão pegar um desses, certo? Agora vamos lá. Vamos dar continuidade na página 285. Tá falando assim: contrastes nas paisagens agrícolas. As paisagens agrícolas apresentam muito contrastes e algum deles em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias na produção. Vamos estudar alguns exemplos. Aí aqui nessa primeira figura, nós vamos ver que ela é bem diferente da segunda. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, com instrumentos diferentes, né? Então vamos lá. Nem é instrumentos, né? Porque um é com máquina e o outro é com animais e um instrumento na mão para poder ser ajudado. Então vamos entender melhor. Em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, que é o que ele está na mão, com instrumentos simples como o arado, puxado pela força de animais e trabalhos manuais. O agricultor utiliza o arado puxado com força de animais no preparo do solo para o plantio na China. Então, olha como é que eles fazem o tipo de trabalho para poder arar o solo. Já na parte de baixo está se usando o quê? Uma máquina, né? Então vamos entender. É uma outra técnica, né? A agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas de cultivo, ou seja, com maquinários de tecnologia avançada, como semeadeiras e colheitadeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve nas médias e grandes propriedades rurais. Então, hoje em dia, nas médias e nas grandes, né, propriedades rurais, nós temos assim essa utilidade, né, esses maquinários que nos ajudam, né? Já nas propriedades rurais menores, naquelas que não têm esse suporte, o que eles fazem? Eles vão na parte manual mesmo, né? Nessa instrumento ali que eu falei que é o arado, né? Sendo puxado pelos animais. Então você vê, né, uma mudança agora, né? E você vê, mas que acontece ainda
em propriedades rurais menores. Nas maiores e médias já tá assim, usando mais a tecnologia e usando mais os maquinários, tá bom? Então aqui está perguntando, você já observou alguma das técnicas de cultivos retratada nas fotografias desta página no espaço rural do município onde você mora? O que acontece? Agora a gente já até vê isso com mais frequência, né? É mais fácil a gente ver a utilização de máquinas do que ao contrário, né? Aí nós vamos fazer a página 286, que está assim. Os itens a seguir indicam características contrastantes da agricultura. Escreva cada uma dessas características no quadro da fotografia correspondente. Então, nós temos aqui fotografia A e fotografia B. Nós vamos estar olhando todas essas características e vendo aonde ela vai se enquadrar. Se ela vai enquadrar nessa propriedade rural ou nessa daqui da fotografia B. Então, são propriedades rurais diferentes. É como a gente falou, aquelas que são menores, aquelas que são maiores, que têm mais possibilidade de ter a utilização de maquinários. Então, essas características aqui, vocês vão colocar de acordo com as propriedades rurais, tá bom? Aí tá assim, tá bem fácil, né? Primeira, uso de máquina colheitadeiras. Quer dizer, o uso de máquina que vocês vão logo perceber pela fotografia qual a propriedade que está sendo usada a máquina. Então, assim, é uma dica. Aí dá para vocês entenderem bem, tá bom? Aí agora nós vamos encerrar para depois nós fazermos a aula de português. Beijos.